vamos dar início aqui ao último painel. Eu gostaria de eu vou inverter, por sugestão do professor Salem, inverter a ordem dos trabalhos. Henrique começa com a exposição, tendo em vista que é visitante, e aí nós depois passaremos a palavra para o professor Salem. Então... Obrigado, Aziz. Bom, então vamos lá. Não quero deixar de agradecer ao convite de participar desse evento, que é muito interessante. Vocês devem ter percebido que esse evento é uma etapa na elaboração de uma obra coletiva, de um tema que é extremamente relevante. E eu acho que esse exercício que nós estamos tendo aqui, de uma espécie de brainstorm com o pessoal que estuda na GV, ou enfim, com a comunidade acadêmica como um todo, que teve interesse em vir, é extremamente rico. E, embora eu esteja nessa etapa, digamos, final aqui do nosso evento de hoje, o que evidentemente é uma desvantagem na medida em que a paciência de vocês já deve estar se esgotando, a vantagem é que, pelo menos para mim, isso me permite traçar alguns paralelos entre o meu tema, que são as câmaras extraordinárias das cortes do Camboja, e os demais tribunais que foram abordados hoje. Bom, então, muito rapidamente, eu vou me forçar a ser sucinto, justamente porque eu tenho interesse em debater com vocês o tema, que me parece que é algo extremamente rico, sobretudo se tratando de um caso como são esse, digamos, tribunal do Camboja, vou usar essa terminologia, que é algo, digamos, não tão próximo da nossa realidade. E, enfim. Eu começo fazendo uma rápida, digamos, traçando duas rápidas linhas que me parecem são importantes para contextualizar, ou talvez examinar o que são e como funcionam e o que esperar desse tribunal do Camboja. Primeiro é o seguinte, o que hoje são essas cortes que julgam os criminosos no Camboja, eu vou entrar em detalhes a respeito, esse tribunal ele é resultado de uma solução de compromisso entre a comunidade internacional, representada sobretudo pela ONU, e o governo do Camboja. Então, o processo todo de elaboração do que são os regulamentos, estatutos, as normas que regem o funcionamento desse tribunal, são são soluções de compromisso entre, digamos, concessões ou não, entre a ONU, a comunidade internacional, representada pela ONU, e o governo do Camboja. Há muitas idas e vindas na elaboração das normas, na condução dos processos nesses tribunais, que, de certa maneira, se vocês forem, eu uso aqui como exemplo essa ideia, se vocês forem examinar a abordagem que algumas organizações não governamentais, por exemplo, fazem do funcionamento, evidentemente que há a impressão de que há expectativas extremamente frustradas, né? Várias acusações, fundadas ou não, mas é muito evidente a percepção de que o que nós temos hoje regulando o funcionamento do Tribunal do Camboja não é exatamente o que se esperava no início. É um pouco menos, mas é o possível. Se isso é bom ou ruim, é uma questão que eu vou deixar para examinar com um pouco mais de detenimento, como se diz em espanhol, ao final. Como nós vamos ver, o Tribunal do Camboja é um tribunal híbrido, né? Então, nós já vimos a experiência de Serra Leoa, de como funciona um tribunal híbrido. Eu acho que o caso do Camboja, que eu vou lançar a pergunta e eu voltarei a ela ao final da minha exposição, lança algumas ideias interessantes para tentar refletir a respeito do sucesso ou não da opção por um tribunal híbrido para resolver questões como a do Camboja, de, digamos, reconstrução ou de reconciliação nacional. Talvez o caso do Camboja seja, me parece, um exemplo muito bem acabado de que, ao se tratar embora a opção possa ser feita, ou ter sido feita em mais de um lugar por tribunais híbridos, isso não quer dizer que o modelo, a formatação desses tribunais híbridos tenha sido a mesma. O caso do Camboja, ele deixa claro certos aspectos peculiares para atender a situação de Camboja.
Então, eu acho que talvez o que eu queria dizer é que o arranjo institucional por trás e que regula o funcionamento dos tribunais de Camboja deixa claro que one size does not fit all quando se fala, digamos, de tribunais híbridos. Bom, entrando na minha apresentação propriamente dita, eu vou abordar o tema dos tribunais do Camboja em 2 momentos. Primeiro, eu vou ser meramente descritivo, tentar apresentar para vocês o contexto histórico, rapidamente, a forma como o tribunal funciona, digamos assim, composição, direito aplicável, o que já se fez até agora. E, num segundo momento, onde eu vou concluir, a minha ideia é fazer uma rápida avaliação sobre, digamos assim, a performance desse tribunal, e é muito inspirado naquelas indagações que o professor Salem fez no início da exposição dele. Eu estou longe. Bom, o que nós estamos falando aqui quando nós falamos de Tribunal do Camboja? Rapidamente, vocês devem se lembrar que de abril de 75 a janeiro de 1979, esteve no poder, no Camboja, o Kampucheia Democrático, né, o Khmer Rouge, Khmer Vermelho, liderado pelo infame Pol Pot, né, já morto hoje. Que, então, por essa razão mesmo, não é um dos réus do Tribunal do Camboja. Mas a ideia por trás das cortes do Camboja é julgar pessoas responsáveis pelas atrocidades que aconteceram durante esse período de quase 4 anos. Atrocidades que são quase, digamos assim, beiram o surreal. E falando de cinema, já que nós tivemos várias citações, eu recomendo um filme que talvez vocês devam ter visto, The Killing Fields, não sei como é que se chama em português, que é uma boa, um retrato razoável da realidade no período do Khmer Vermelho. Mas, basicamente, foi uma experiência, digamos, de engenharia social, de construção de um novo mundo totalmente maluco, que, no fim das contas, resultou na morte de mais ou menos 2 milhões de pessoas, que representavam, na época, 1/4 da população do Camboja. Então, a ideia é colocar em julgamento, na medida do possível, os principais responsáveis por essas atrocidades cometidas durante o regime do Khmer Vermelho. Vocês já devem estar percebendo que nós estamos falando de um evento que aconteceu há 30 anos atrás. Estamos tentando, a ideia por trás dos tribunais é dar uma resposta a episódios que aconteceram há 30 anos atrás. Isso, por si só, já coloca numa perspectiva muito peculiar, me parece, a experiência do Camboja. E eu vou voltar a isso daqui a pouco. Eu mencionei há pouco que o Tribunal do Camboja é um tribunal híbrido. Ele é resultado, as normas que regulam o funcionamento desse tribunal são resultado de um acordo assinado pela ONU e o governo do Camboja. Um acordo cuja negociação levou muito tempo e teve, como um exemplo do que eu mencionava antes, de idas e vindas, vários momentos, inclusive, de desespero. A uma certa altura da negociação, o próprio secretário-geral, Kofi Annan, chegou a publicamente desabafar na Assembleia Geral da ONU, dizendo que eu não consigo mais avançar nessas negociações porque eu não consigo que os cambojanos aceitem aquilo que nós consideramos como mínimo. Apesar disso, em 2003 se chegou a um acordo que foi aprovado. O texto foi eminentemente negociado pela consultoria jurídica da ONU e, uma vez negociado, foi submetido, uma vez alcançados os termos mais ou menos considerados adequados pela consultoria jurídica da ONU, ele foi submetido à aprovação da Assembleia Geral e aprovado em 2003. Quais são os principais, digamos, traços que regulam o funcionamento desse tribunal? Oficialmente, o nome do tribunal são Câmaras Extraordinárias das Cortes do Camboja. Então, nós temos um aparato jurisdicional que foi montado e instalado dentro da estrutura do judiciário cambojano. A própria ideia de um tribunal dentro do marco institucional do judiciário cambojano foi algo resistido desde o início pela ONU. Quando o diálogo entre a ONU e as autoridades cambojanas iniciou, a fim de tentar chegar a um acordo,
o secretário-geral da ONU encomendou a um grupo de peritos um estudo sobre a viabilidade de submeter a julgamento as autoridades do Khmer Vermelho. E esse grupo de peritos, claramente, isso está no relatório que é público, se posicionou com um grande ceticismo, para ser eufemístico aqui, com relação à capacidade do judiciário cambojano de julgar essas pessoas, sobretudo por alegações de corrupção. Isso tudo é público, não é uma avaliação minha. E, por essas razões, esse grupo de peritos recomendava e achava que era viável, havia elementos para submeter a julgamento as autoridades do Khmer Vermelho, mas fortemente recomendava que esse julgamento fosse feito por autoridades internacionais, por um tribunal internacional. Nessa negociação que eu mencionei há pouco, esse elemento a ONU acabou deixando de lado, e o que foi possível obter foi, como eu mencionei, uma solução de compromisso, um tribunal híbrido instalado, digamos, dentro da estrutura do judiciário cambojano. Embora seja uma parte, digamos, ou esteja no Camboja, a composição dos órgãos de julgamento, tanto as promotorias quanto os órgãos propriamente judiciais do Tribunal do Camboja, eles têm composição mista. Eles são são integrados por funcionários internacionais e por funcionários cambojanos. O acordo que regula o funcionamento e o processo decisório, ele é bem calibrado na medida em que, embora os órgãos tenham os órgãos decisórios, por exemplo, Câmara de Julgamento, ou o órgão de apelação, que é uma parte da Corte Suprema do Camboja, tem uma composição majoritariamente de cambojanos, o processo decisório exige que pelo menos um funcionário internacional, um juiz internacional, adote ou acate a decisão. Ou seja, embora tenha uma presença de elementos cambojanos predominante, o processo decisório exige o envolvimento e a anuência de pelo menos um juiz internacional. Que pessoas são passíveis de serem julgadas pelo Tribunal do Camboja? Qual é a competência ratione personae? É por sugestão desse grupo de peritos que realizou o estudo de viabilidade do julgamento das autoridades do Khmer Rouge. O acordo que a ONU firmou com o Camboja estabelece a competência pessoal no que se chama de Senior Officials Most Responsible for the Atrocities, os principais funcionários do governo, do regime do Khmer Vermelho, mais responsáveis pelas atrocidades cometidas, que é evidentemente um termo vago e que, de forma interessante, foi objeto de um julgamento pelo Tribunal do Camboja em um dos casos. Até hoje, nós temos, digamos assim, no docket do tribunal, há 4 casos. Um deles já foi julgado, já teve, digamos, trânsito em julgado, o outro está em julgamento e outros 2 estão ainda em fase de instrução. O caso que já foi julgado é o caso de um funcionário responsável por um dos centros de detenção, tortura e todo tipo de violação de direitos humanos. E esse indivíduo era conhecido por Dutch, tem um nome que é de pronúncia pouco fácil, mas ele era conhecido como Dutch. E no julgamento dele, em uma certa altura do processo, ele disse, olha, ele alegou em sua defesa, eu não sou um senior official, eu não era um dos responsáveis principais pelo regime do Kampucheia, eu era responsável pela prisão Tuol Sleng, não é? E eu não me enquadro como um senior official, logo o tribunal não tem competência para julgar o meu caso. E num precedente que eu acho que é muito interessante, a Corte disse o seguinte, o termo senior officials most responsible for the atrocities é um termo, ela não diz com essas palavras, mas ela deixou claramente, a linha decisória é claramente essa, é um termo não justiciável, ou seja, não é passível de revisão judicial. É um termo que deve pautar a atividade dos promotores ao sugerir ou propor que alguém seja julgado ou não. É um termo de política de prossecução, digamos assim, dos promotores, mas não é um termo passível de análise judicial. E as razões, eu não vou entrar nesse detalhe, mas as razões
que são arroladas pelo tribunal são muito interessantes. Evidentemente que alguém sempre vai poder ver um fundo político, ou uma preferência política por trás dessa linha decisória, mas é muito interessante, porque eu não conheço precedente, digamos assim, com alguma autoridade jurídica dos demais tribunais, porque isso me parece uma resposta, entre aspas, técnica, a justamente essa questão que me parece recorrente nos tribunais que a gente viu, que é a questão da seletividade, quem vai ser julgado e quem não vai ser julgado. A verdade é que, de fato, era um funcionário não do alto escalão, o que não quer dizer, evidentemente, que ele não tenha sido um monstro no que fez. E o caso, a sentença, é bastante pródiga em relatar factualmente a responsabilidade, os atos pelos quais ele foi responsável. Bom, então, esse funcionário foi condenado, em primeira instância, a 35 anos de prisão, e essa sentença foi revertida, ou foi alterada, em segunda instância, para a prisão perpétua. A decisão de segundo grau, que condenou o Duch à prisão perpétua, é uma decisão interessante, eu menciono aqui, porque eu acho que ela talvez sirva como subsídio um pouco para refletir sobre algumas das perguntas que foram feitas no painel anterior. Olhando a sentença, vocês vão ver que é uma decisão muito bem amparada em precedentes por exemplo, dos tribunais de Ruanda, da Iugoslávia. Ou seja, é uma decisão que claramente se insere no corpo de jurisprudência, e é possível dizer isso, do direito penal internacional, o que, de certa maneira, é interessante. E eu acho que talvez sirva de elemento para talvez confirmar que tribunais híbridos podem servir como um reforço, digamos, à justiça internacional penal, por exemplo, né? É claro que, talvez, sem querer, evidentemente, tirar o mérito dos funcionários cambojanos que assessoram os juízes da corte, é razoável especular que a sentença tem essa preocupação em se escrever, em se amparar claramente na jurisprudência penal internacional, sobretudo por conta do apoio que a ONU, tecnicamente, dá ao funcionamento do tribunal. Ou seja, eu não excluiria que tenham sido os assessores jurídicos que a ONU fornece ao tribunal que tenham, de certa maneira, tido essa preocupação e os elementos técnicos para dar, de certa maneira, essa harmonia entre as razões da decisão, nesse caso, Duch, e a jurisprudência consolidada dos tribunais internacionais, por exemplo, Ruanda e Iugoslávia. Bom, passando para a fase de avaliação do tribunal que eu poderia chamar de conclusão também, como gentilmente aqui está fazendo o Aziz. Mas, bom, toda e qualquer avaliação sobre o Tribunal de Camboja é parcial, porque é um tribunal que ainda está em funcionamento, como eu mencionei, houve apenas um caso julgado. O segundo caso é um caso que, esse sim, realmente é um caso que promete maior visibilidade, sobretudo porque nele, originalmente, havia 4 funcionários de alto escalão, a maior parte, como réus. Um faleceu, a outra foi considerada inimputável e sobraram 2 réus que são funcionários de alto escalão e que ainda estão, ou seja, o processo ainda está em fase de, ainda não entrou na fase de julgamento. Mas o interessante, e aqui é o gancho que eu faço com, digamos, talvez influência política que possa existir, que certamente é razoável supor que existe sobre o funcionamento do Tribunal de Camboja. Os demais 2 casos que estão em fase de instrução são, evidentemente, como estão em fase de instrução ainda, os possíveis réus ainda têm o seu nome protegido pelo sigilo. Mas vocês encontram em relatos de ONGs os nomes dessas pessoas e a informação de que são pessoas que estão ligadas, de alguma maneira, ao atual regime do Camboja. O que me leva a uma questão muito interessante sobre a interação política-direito nessa experiência do Tribunal do Camboja. O próprio primeiro-ministro de Camboja, que é primeiro-ministro já há um bom tempo, e que foi quem, inicialmente, lá no fim da década de 90, disparou, digamos assim, o pedido à ONU para a instalação do tribunal, é alguém que, de alguma maneira ou de outra, estava ligado ao regime do Khmer Vermelho. E um dos traços muito interessantes da análise da interação política-direito no funcionamento desse Tribunal de Camboja é a dificuldade de discernir exatamente quem é vítima, quem era perpetrador de atrocidades. Ou seja, quem estava vinculado e quem não estava vinculado ao regime do
Khmer Vermelho. Quer dizer, apesar de ser uma experiência de 30 anos atrás, muita gente que estava envolvida e que poderia eventualmente ser réu em potencial do tribunal, de alguma maneira ou de outra, está no governo atual, ou está em posições que poderiam ser comprometidas. Então, isso, por si só, já traz um elemento que me parece muito interessante e rico na análise da possível influência política sobre o Tribunal do Camboja. Eu menciono aqui, mais de memória do que ipsis literis, mas o atual primeiro-ministro, a uma certa altura, declarou que um desses casos que ainda estão em fase de instrução não iriam avançar. O que mostra, ou pelo menos sugere, que algum controle há entre o governo e o funcionamento. Bom, perguntas do professor Nas, do professor Salem, para terminarmos aqui a nossa avaliação. É possível dizer que o Tribunal do Camboja serve como um instrumento, digamos, de deterrence, ou seja, para dissuadir práticas futuras? Pode ser que sim. Agora, o fato de se tratar de julgamento de pessoas por algo que aconteceu há 30 anos atrás, eu acho que colocam numa perspectiva diferente isso. Eu não sei se é possível falar de deterrence de algo que aconteceu há 30 anos atrás, ou seja, um mecanismo que está em funcionamento hoje. Todos os demais tribunais que nós vimos são tribunais que, de alguma maneira ou de outra, iniciaram suas funções pouco depois da prática das atrocidades. Seria um show trial o Tribunal do Camboja? Talvez tenha o seu elemento de show trial. Agora, o que não se deve excluir e nem deixar de lado numa análise do Tribunal do Camboja é o seguinte: as regras que regulamentam o procedimento do tribunal garantem às vítimas um grau de participação que talvez não seja encontrado em nenhum outro tribunal internacional. Isso não é algo negligenciável, é um dado importante, e a participação das vítimas, até escolas levam crianças, às vezes, para assistir os julgamentos e tal, é algo que me parece que é importante de ter em conta, sobretudo nesse exercício de reconciliação. A possibilidade das vítimas participarem do exercício, digamos, o grau de participação que é previsto, faz com que alguns doutrinadores cheguem, inclusive, a posicionar o Tribunal do Camboja como uma experiência, digamos assim, bivalente. Ou seja, ela seria ao mesmo tempo um tribunal, no sentido de que é um mecanismo de justiça, digamos, retributiva ou de punição, mas também a estrutura possui elementos do que seria algo mais próximo a uma comissão de reconciliação e verdade. Um outro exemplo que puxaria, digamos, o Tribunal do Camboja para a natureza, ou aproximaria da natureza de uma comissão de reconciliação e verdade, é o fato de que, por exemplo, não é possível que as vítimas, por mais que elas possam participar, elas não podem pedir compensações individuais pelos danos sofridos. Por fim, não é de se excluir que, com toda a, entre aspas, má vontade que de vez em quando aparece no funcionamento do Tribunal do Camboja, para quem acompanha, para quem lê os relatos e as análises, não se pode excluir, eu acho, o aspecto de que talvez o Tribunal do Camboja, mais do que um exercício de reconciliação nacional e de punição de criminosos, seja também um elemento para dar uma certa satisfação à comunidade internacional. Há uma grande pressão da comunidade internacional em ver um resultado talvez maior do que os próprios cambojanos. E isso talvez se deva ao fato que eu mencionei há pouco, de que não é fácil discernir quem era vítima e quem era perpetrador. Porque, de alguma maneira ou de outra, isso me parece algo que perpassa várias experiências de justiça de transicional, às vezes não é clara a linha que distingue quem era o algoz e quem era a vítima. Bom, eu paro por aqui e, evidentemente, estou à disposição para consultas de vocês e agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigado. Agradeço o professor e diplomata Henrique Schor Moraes. Sem maiores delongas, passo a palavra para o professor Salem Nasser para abordar o tema Tribunal do Líbano. Obrigado. Bom, muito obrigado mais uma vez. Eu tenho uma vontade assim de premiar vocês que ficaram agora até o final, né? Premiá-los com uma fala super curta,
tão curta quanto possível e também sem muitos controles de censura, né? O problema é que nós estamos sendo gravados, senão eu diria, são poucas testemunhas, eu digo o que eu quiser, mas como está gravado, eu talvez ainda me censure um pouco. Mas acho que, para tentar ser rápido, vou soltar algumas amarras, certo? Então, sim, havia uma pergunta lá no início que era a seguinte: será que os tribunais penais, em geral, estão montados sobre uma leitura específica do contexto? Quer dizer, será que em Ruanda já havia a leitura no tribunal, fora do tribunal, nos julgamentos, sobre quem eram os culpados pelos massacres, quer dizer, quem era o lado culpado? Será que na Iugoslávia havia a ideia de que o contexto era exatamente esse, os sérvios eram os culpados? Será que no Camboja, bom, no Camboja está claro, não é isso? Em Serra Leoa, etc. Quer dizer, a esta pergunta, os tribunais, os julgamentos, as acusações, os casos, mesmo no TPI, será que eles trabalham com uma presunção de um cenário que é o cenário, entre aspas, verdadeiro? Portanto, se a questão é buscar a verdade, isto será que já não está dado de antemão, já na montagem do tribunal, já nas decisões que o tribunal toma, cada pequena decisão que ele toma? Então, esse eu acho que é o nosso grande desafio. Eu acho que o caso do Líbano é o mais escancarado de todos, ele é o mais problemático de todos. Acho que, se há alguma esperança para os tribunais penais e para o seu papel no direito internacional, etc., o Tribunal do Líbano é uma pedra no caminho dessa esperança. Ele pode botar a perder qualquer esperança para os tribunais penais. Essa é a minha leitura. E talvez agora eu demonstre para vocês que, apesar do Canedo achar que ele é o mais pessimista de todos, eu talvez demonstre que aquele que tem a visão mais crítica sou eu mesmo. Mas, sem querer me referir, então, isto é um pouco a ideia central. Há uma aceitação prévia de um contexto que seria a verdade, e que, desde que o tribunal trabalhe no sentido desta verdade, ele funciona, certo? E vai adiante. E quando ele, em algum momento, for trabalhar contra esta verdade, ele deixa de existir, ou ele não existe desde o começo, ou o caso não existe e não vai para frente, certo? Agora, deixa eu voltar um pouco mais a algumas críticas mais gerais com relação às escolhas que eu anunciei lá, que a gente fazia. Eu não vou me referir a isso como teoria da conspiração, apesar de que alguém pode entender isso assim, mas vamos falar de algumas coincidências, certo? Primeiro, por que o Saddam Hussein, que não era em absoluto alguém muito simpático, etc., mas por que ele não foi julgado num tribunal internacional? Houve uma invasão do Iraque, uma ocupação do Iraque, ele, em princípio, havia cometido os piores crimes, já havia antecedentes, por que não fazer um tribunal penal internacional para julgar o Saddam Hussein? Por que a escolha foi feita de julgá-lo no Iraque, segundo as leis iraquianas, num tribunal especial, em que ele mal podia ser ouvido? Certo? Vocês sabem que a transmissão das falas do Saddam Hussein eram diferidas no tempo, certo? Ele falava, você só sabia o que ele tinha falado mais tarde. Havia, portanto, uma censura do que ele dizia ou deixava de dizer no tribunal. Mais do que isso, por que a primeira acusação que ele sofreu, o primeiro julgamento que foi feito, foi um julgamento em cima de um massacre que ele teria cometido numa vila, usado armas químicas, etc., mas era, digamos assim, um dos crimes menores do Saddam Hussein, certo? E mais, sendo julgado pelas regras do Iraque, pelo direito iraquiano, se ele fosse condenado à morte, como ele provavelmente seria, a execução da pena tinha que acontecer em, no máximo, 1 mês depois da condenação. Vocês percebem que, se tratava de busca da verdade, ele seria julgado por um crime, seria condenado por ele e executado depois de 1 mês, todos os demais crimes passavam sem escrutínio, certo? As outras vítimas, os outros casos, as outras verdades, se vocês quiserem, entraram no esquecimento, porque ele foi condenado pelo primeiro crime e executado 1 mês depois. Por que isto aconteceu assim?
quando você tinha uma potência ocupante, um governador do Iraque escolhido pelos Estados Unidos, etc., quer dizer, qual será a razão disto, certo? Uma outra curiosidade ou uma coincidência. Eu dizia para vocês, quando Milosevic se apresenta no tribunal, ele começa, e ele era muito hábil nisso, né? Ele começa a dizer a sua verdade, a outra verdade, começa a colocar em xeque aquele contexto sobre o qual estava montado o tribunal, começa a mencionar os contatos que ele tinha tido com os líderes ocidentais e as combinações que ele tinha feito com eles, e os acordos, etc. E esse cara que estava tão mobilizado na própria defesa, de repente é encontrado morto na cela de isolamento mais absoluto, e, em princípio, ele teria se suicidado, que não era, todas as coisas que não eram a cara do Milosevic, essa provavelmente era menos a cara dele, que ele se suicidaria na cadeia. Não sei o que isto quer dizer, mas, de todo modo, é uma coincidência intrigante, porque quando ele morre na cadeia, certo? Morre o caso dele, morre o julgamento Milosevic e toda a discussão que ele mesmo estava levando ao julgamento. Uma outra pequena coincidência, vocês sabem que um dos casos paradigmáticos mais importantes do Tribunal Penal Internacional é o caso do Bashir, porque é um mandado de prisão contra um presidente em atividade, certo? E eu que acompanho muito isso e acompanho os temas ali do Oriente Médio e tal, eu conheço muita gente que faz a leitura disto, que é basicamente esta, vocês podem colocar na minha conta ou não, como quiserem, que diz o seguinte: Bashir teve o seu mandado de prisão, enquanto havia uma forte pressão, se vocês quiserem voltar aos jornais e verem a concomitância disto, certo? Enquanto havia uma forte pressão sobre o regime do Sudão por causa de Darfur, por um lado, né? Angelina Jolie, Mia Farrow e tal, gente que eu gosto muito, já que falamos de cinema. Eu quase ia recomendar para vocês assistirem Blue Jasmine, mas não tem nada a ver com tribunais penais, então... então, eu diria que é apenas por causa da Cate Blanchett, certo? Que vale a pena. Mas o pessoal estava todo ele mobilizado contra o regime do Sudão, os crimes em Darfur e etc., e, ao mesmo tempo, uma campanha fortíssima, que aqui era mal noticiada, mas fortíssima, muito sentida no mundo árabe e islâmico, pela divisão do Sudão em dois países, pelo referendo do sul do Sudão, certo? O mandado de prisão sai e ele é notícia quase que cotidianamente, mesmo nos nossos jornais aqui, certo? O Bashir não vai poder viajar para tal país na África e tal, porque ele está em risco, ele vai ser preso, não vai ser preso, etc., até que acontece o referendo. Acontece o referendo por quê? Porque o Bashir deixa acontecer o referendo, certo? Depois do referendo e da separação do Sul, e isto casa com uma decisão de um tribunal arbitral extremamente polêmica, que deixou para o sul do Sudão uma área exatamente no meio da zona de Abyei. Vejam a arbitragem Abyei, se vocês quiserem. E se o André tem razão sobre os votos dissidentes, vejam o voto dissidente do juiz jordaniano nesse tribunal arbitral, em que ele me diz assim, olha, essencialmente eles queriam que eu assinasse embaixo, eles queriam um juiz árabe que assinasse embaixo da passagem dos poços de petróleo para o sul do Sudão, certo? E aí ele faz um voto dissidente enorme, dizendo que aquilo ali era um total absurdo. Mas vejam a coincidência. Uma arbitragem polêmica que dá essa parte rica ao sul do Sudão, a secessão ou o referendo para a separação do sul do Sudão. Depois disso, o que acontece? Vocês praticamente não ouvem mais falar do mandado de prisão do Bashir, certo? Ele continua lá, mas ninguém mais fala no assunto, certo? Então, isto são, assim, algumas coincidências que, a mim, remetem a estas escolhas que são feitas e que tem um gostinho de que a razão de ser dessas escolhas estava fora
do crime individual, da questão pela qual esta pessoa está sendo acusada ou do procedimento diante do tribunal específico. Agora, com relação ao Líbano, né? 5 minutos, professor? Exatamente o bilhete. Então, deixa eu dizer isso para vocês em pouquíssimas palavras, na medida do possível. Vocês sabem para que foi feito o Tribunal do Líbano. Ele foi feito para julgar um caso, quer dizer, na verdade, uma série de assassinatos, mas essencialmente um assassinato ou um atentado terrorista, se vocês quiserem, e outros atentados ligados a ele ou, em princípio, com algum tipo de ligação. Então, basicamente, sei lá, 14 casos de explosões no Líbano, mas o caso originário, digamos, é a explosão que matou em 2005, fevereiro de 2005, aquele que era um ex-primeiro-ministro do Líbano naquele tempo, certo? Que ia se candidatar de novo a primeiro-ministro, que era Hariri, certo? Naquele tempo, a Síria tinha uma presença militar ainda no Líbano, que desde 76, e tinha uma influência política sobre o Líbano enorme. Ela basicamente dava as grandes linhas da política libanesa. Havia no Líbano uma razoável divisão, que se aprofundou depois, entre os que seguiam, digamos, a linha política da Síria, no que diz respeito ao que se chama lá na região de projeto da resistência. Quer dizer, a luta contra a ocupação israelense, o apoio à resistência do Hezbollah no sul do Líbano, o apoio à causa palestina, etc., e aqueles que eram por uma normalização, digamos, com o Ocidente e que tentavam tirar ou diminuir a influência da Síria. Quando acontece o atentado em 2005, e olha, não é que não deve haver estranhamento com a leitura que foi feita em 2005, hein? Porque essas leituras continuam até hoje, com relação à Síria mesmo, certo? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora que se na Síria foram usadas armas químicas, parece que foram usadas, certo? Agora, recentemente, não é isso? Agora, se eu perguntasse para vocês se foi o regime que usou ou se foi outra pessoa que não o regime, vocês tenderiam a pensar o quê? Certo? Como bons juristas, a gente não sabe, é ou não é? Mas se vocês entrarem no discurso público, nos jornais, etc., vocês têm a perfeita impressão de que só pode ter sido o regime, certo? Porque essa é a imagem que se construiu, certo? Naquele momento, quando morre o Hariri em 2005, em fevereiro, a imagem que foi construída automaticamente foram os sírios. Automaticamente, é claro, com muitos apoios, certo? Montou-se uma comissão de investigação que logo nos primeiros dias apontou os sírios como sendo os responsáveis, mandou prender desde os primeiros dias os chefes do aparato de segurança libanês, que eram vistos como aqueles que cooperavam diretamente com o serviço de segurança sírio. Esses caras eram 4 generais, hein? Ficaram presos durante 4 anos por causa desta opinião da comissão de investigação, certo? Até o momento em que se montou de fato o tribunal, e eles só foram soltos nesse momento porque o procurador disse, e é interessante, o procurador até virar procurador, né, até virar promotor, ele era o chefe da comissão de investigação, certo? Ele não foi o primeiro chefe da comissão, mas ele era o último chefe da comissão de investigação. Enquanto ele era chefe da comissão, ele recomendava ao governo libanês que mantivesse a prisão dos generais. Quando ele virou promotor, e aqui vocês percebam como um tribunal tem suas vantagens, né, porque, em princípio, ele deve obedecer a algumas regras de direito, ele diz, como promotor, eu não posso dizer que eu tenho qualquer evidência contra eles, então a minha recomendação é soltem-os, porque eles já não são mais suspeitos, certo? Vocês percebem aqui o desequilíbrio da coisa, né? Mas o fato é que todo mundo imaginou que fossem os sírios, montou-se o tribunal com base nesta verdade. Se alguém imaginasse, ou se alguém estivesse disposto a imaginar
porque os sírios estavam dispostos a imaginar, os aliados dos sírios estavam dispostos a imaginar, que quem matou o Hariri deve ter sido outro, certo? Mas, se a ideia fosse de que talvez não foram os sírios, o tribunal não existiria. Vocês percebem isso, não? Quer dizer, o tribunal só nasce porque há a crença desde o começo de que foram os sírios. E de que esse tribunal vai servir para julgar os sírios. Não é que houve uma crença de fato, porque ninguém sabe quem foi, certo? Mas a ideia era que isso daqui servirá como um elemento de pressão, instrumento de pressão contra os sírios. Claro que aqui eu estou passando por cima de alguns problemas, porque eu já tenho que concluir, né? E tenho que cumprir minha promessa de que eu seria curto. Estou passando por cima de uma coisa que é uma escolha fundamental aqui. É o único tribunal penal que foi feito para julgar um único crime. Certo? E não tem nada a ver com crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, genocídio, certo? É um homicídio político, é um ato terrorista, se vocês quiserem, certo? Houve um problema na hora de montar o tribunal, porque mesmo Cassese, que tinha tamanha tradição, chegou uma hora em que ele chegou ao limite e disse: não tem como dizer que aqui há crime contra a humanidade, quer dizer, não tem como levar a interpretação até aqui, certo? Eles tomaram outras decisões ou fizeram outras escolhas. Por exemplo, aceita-se, é o único tribunal que aceita o julgamento à revelia, certo? In absentia, porque eles já antecipavam que provavelmente não saberiam exatamente quem teria cometido os crimes e não conseguiriam capturar esse pessoal para poder levar ao tribunal. Então, era preciso poder julgar à revelia, porque assim você consegue usar o tribunal como um mecanismo de pressão. Se você só puder fazer o julgamento com a presença do acusado, a pressão morre, você percebe? Porque o tribunal morre. Especialmente se você não tem um universo enorme de possíveis... Você não tem 100 mil acusados, como você tinha, não é isso, no Ruanda? 100 mil pessoas para você poder buscar. Aqui, no máximo, você vai encontrar uma ou outra indicação. Eu fui ao Tribunal do Líbano, conversei lá com o procurador e com o secretário-geral lá, e os dois me dizem, olha, esse é de longe, eles tinham trabalhado em todos os tribunais da ONU, eles eram funcionários da ONU. De longe, o mais caro de todos, certo? E aí vocês perguntam, mas por quê, certo? De longe, o mais caro de todos. Quando o pessoal de Serra Leoa foi fazer as audiências em Haia, eles fizeram no Tribunal do Líbano, vocês percebem? Que ainda não tinha caso nenhum. É o mais caro de todos, é aquele em que os mecanismos de investigação são os mais complexos, certo? Vocês precisam ver os relatórios do Tribunal do Líbano, dissecando a biologia do cara que se explodiu na caminhonete, onde pelas células do cara, eles descobrem onde ele teria passado a infância, a adolescência e a idade adulta. É um negócio fenomenal, certo? E aí você só fica pensando no custo disso, mas isso é para saber quem se explodiu, como é que você descobre quem é que deu a ordem para até chegar nesse cara que se explodiu. Como já disse alguém, é tipicamente o crime que é feito para você não descobrir quem foi que cometeu. Então, há tantas escolhas que foram feitas ali e se trabalhou, na verdade, numa divisão radical da política libanesa, porque, apesar de ser um tribunal que, em princípio, nasceria de um acordo entre o governo libanês e a ONU, o fato é que o governo libanês não conseguiu levar o processo até o seu final dentro do esquema constitucional libanês. O presidente era contra, certo? O presidente do parlamento era contra, então o acordo nem foi votado pelo parlamento libanês. O primeiro-ministro e seu governo eram os únicos que eram a favor. E eles dizem para a ONU, nós não temos condições de aprovar constitucionalmente esse acordo aqui no Líbano. O que o Conselho de Segurança faz? Aprova sozinho um acordo entre ele e o Líbano, quando o Líbano não tinha aprovado o acordo, certo? Então, o acordo entra em vigor por força do artigo 7º, do capítulo 7º da Carta da ONU, e não porque passou pelo esquema constitucional libanês. O que eu quero dizer é que
de um ponto de vista, e aqui é que eu trabalho sempre com aquela ideia do julgamento de ruptura ou da tentativa de dizer, olha, o tribunal todo trabalha com um contexto de realidade que aparece para quem está sendo acusado como absolutamente fictício e como absolutamente instrumentalizado. O que aconteceu como um grande acidente, eu vou terminar por aqui. 2 anos depois, de 2005, a Síria já tinha saído do Líbano, a Síria já tinha passado pelo estágio de pária internacional, ninguém mais falava com os sírios iam ser acusados pelo Tribunal do Líbano e tal. Mas o que 2 anos depois o pessoal percebeu, ou menos de 2 anos depois? Nada acontecia no Líbano sem a cooperação dos sírios. Nada. Não se formava governo, não tinha ministério, não tinha eleições, nada acontecia no Líbano sem o apoio dos sírios. E nada acontecia na região sem os sírios, né? O que acontece a partir daí? Todo mundo começa, como se diz em árabe lá, os diplomatas ocidentais começavam a trombar um no outro no aeroporto de Damasco, né? Um estava saindo de visitar o presidente Assad e o outro estava voltando para visitar e assim por diante. Não cabia mais que o tribunal acusasse os sírios, certo? Passou-se para a próxima tese, a de que teria sido o Hezbollah a cometer o assassinato. Por que o Hezbollah? Apesar de que ele é um aliado da Síria, porque, na verdade, o projeto, segundo esta versão do mundo, tá? Esta outra versão, certo? O projeto do tribunal era simplesmente para colocar pressão sobre este arco da resistência, certo? Botar pressão sobre a Síria, botar pressão sobre o Hezbollah no Líbano, botar pressão sobre o Irã, que é o parceiro dos dois. Já não dá para atacar o Assad enquanto eu preciso negociar com ele, né? Não dá para atacar o presidente da Síria e o seu aparato enquanto nós precisamos negociar com ele. Onde é que nós colocamos pressão? Nós colocamos pressão onde vai doer neste arco da resistência, tentando colocar pressão sobre o Hezbollah no Líbano, certo? E o Hezbollah mesmo enxerga o trabalho do tribunal como uma parte de um grande esforço para desmantelá-lo, que incluiu uma guerra de 2006, certo? Quer dizer, eles enxergam o tribunal apenas como mais um instrumento de tentativa de desmontagem desse projeto de resistência e da sua força local. E o pior é que eu acho que no Líbano, mesmo os maiores adversários do Hezbollah, não acreditam de fato que ele teria assassinado Hariri, certo? Portanto, eles não acreditam também, nem mesmo os adversários acreditam que o tribunal está lá para descobrir a verdade sobre o assassinato do Hariri, certo? Então, nessas circunstâncias em que você consegue saber, pelo menos eu consigo antecipar, certo? Que um tribunal poderá existir, ou um caso poderá acontecer perante o Tribunal Penal Internacional, desde que você esteja acusando os que estão de um lado do mundo, ou de um lado da percepção do mundo, mas que esse tribunal, esse caso, nunca acontecerá se você tiver que se voltar para o outro lado, isso me dá uma forte indicação de que tribunais penais internacionais não trabalham nem funcionam de fato para melhorar o rule of law, o Estado de Direito, porque eles continuam a ser instrumentos de uma justiça instrumentalizada para acertar contas de natureza política, né? E isto não me dá razões para grande otimismo. Claro, descumpri a promessa de ser muito curto. Espero não ter descumprido a segunda promessa, né? De tê-los entretidos um pouco mais sem censura. Muito obrigado. Cumprimento o professor Salem pela exposição. E agora nós teremos espaço para apenas 2 breves perguntas, em razão do adiantado da hora. Então, havia 2 perguntas já anteriormente inscritas. Então, vamos fazer as 2 e depois passamos às respostas. De novo, meu nome é Rui, professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. E eu perguntaria para o Henrique, era a pergunta que eu ia fazer originalmente. Porque no começo o professor Salem falou sobre a dificuldade de fazer se os tribunais internacionais servem para apaziguar
as sociedades, né? E logo me veio à mente o Camboja, porque parece que uma das razões por que se convocou esse tribunal é porque uma sociedade que está dividida entre vítimas e réus e algozes jamais conseguiria conciliação. Uma vez que dos 8 milhões, 2 morreram, ficaram 6, né? Esses 3 ficaram 3 milhões como réus, como vítimas, como algozes, como é que vai fazer uma composição? Então, me parece que essa criação do Tribunal do Camboja, nesse caso, tem sim, embora venha uma conotação internacional, mas ela vai apaziguar a região, o próprio país, talvez nem o resto. O irônico é que foi o Vietnã que acabou apaziguando com quem estava em guerra os Estados Unidos, né? Então, nesse ponto, seria, não sei se você concorda, é isso, quer dizer, vai fazer exatamente um apaziguamento, uma pacificação da sociedade. E eu só queria aproveitar e fazer uma pergunta para o professor Salem. Desde o começo, você diz escolhas, né? Então, quem escolhe? Em todos os tribunais, quem escolhe? Professor Salem. Eu tendo a concordar com o senhor nas colocações feitas, ou pelo menos em boa parte delas, quando discutindo os tribunais ad hoc, os tribunais específicos. E apesar de ser muito caro a matéria do Tribunal Penal Internacional, também vejo alguma dessas situações replicando no tribunal. Então, esse exemplo que o senhor deu agora do Tribunal do Líbano, não podemos mais processar o sírio, já não faz mais sentido. Me parece muito semelhante à situação do Kenyatta no Quênia, foi eleito presidente, não faz mais sentido processar esse cara. Ainda assim, algumas das críticas me incomodam porque eu não sei até que ponto elas deslegitimam a tentativa e busca de criação de um tribunal permanente penal. Por exemplo, a questão do para que servem esses tribunais me parece muito semelhante a uma discussão de qual a função da pena, que, a meu ver, não está resolvida até hoje. O que é que nós estamos fazendo? Para que serve a pena? Não se foi resolvido da mesma forma para que servem esses tribunais, parece pouco claro. Outra questão que foi colocada, por exemplo, na situação de Ruanda, o que fazer com essas situações em que há um claro desmantelamento do sistema jurídico? Como lidar com quem lida com essas situações? Porque, no final das contas, e como também foi colocado, eu não consigo ver o direito, em qualquer uma das suas esferas, internacional ou nacional, trabalhando de forma desvinculada de opções políticas. Não foi o negro pobre que escolheu ser tratado como traficante porque está com cigarro de maconha e deixar o branco rico ser usuário. As escolhas são feitas e, normalmente, são exatamente os poderosos que fazem as escolhas. Ainda assim, todas essas críticas, todas essas falhas deslegitimam ou deslegitimariam a busca por um Tribunal Penal Internacional permanente. E, se sim, como lidar com situações em que há um desmantelamento aparentemente bastante grande dos sistemas jurídicos nacionais? Muito bem. Eu agradeço a audiência pelas perguntas, e aí nós vamos dar a cada um dos professores 2 minutos para uma resposta muito sintética. A placa. Obrigado, Rui. Não, eu estou de acordo. É possível ler, digamos, na experiência até o momento do Tribunal do Camboja, algum resultado que tende a contribuir para o apaziguamento nacional, digamos, ou regional. Agora, eu devo dizer também que eu acho que eu acho que nós não podemos simplificar também a realidade, isso aqui é um truísmo, mas além da função de apaziguamento, tem várias outras, eu posso ler várias outras funções, é um pouco voltando ao que o Salem mencionou antes. Eu acho que é possível ver, numa experiência de um Tribunal Penal Internacional, várias funções ocorrendo e vários resultados ocorrendo ao mesmo tempo. Eu vejo ali, sei lá, só para disparar algumas ideias a respeito disso, ao mesmo tempo que eu vejo
a experiência dos tribunais de Camboja como uma experiência que tende ao apaziguamento, contribui ao apaziguamento nacional, eu posso estar vendo também ali um jogo político em favor do primeiro-ministro, as ONGs sendo satisfeitas ali porque o fulano é colocado na prisão, ou ONGs insatisfeitas porque beltranos não estão sendo. Então, é toda uma experiência multifacetada que eu acho que é difícil de ler de uma maneira unívoca, né? É algo muito polifônico, talvez. Então, estou de acordo, mas eu acho que tem mais elementos também que devem ser levados em conta na apreciação dos resultados. Tudo considerado, eu não acho que, voltando ao caso do Camboja, que seja uma experiência necessariamente de resultado negativo. Acho que a avaliação não é negativa. Evidentemente, há frustrações, nem tudo o que, digamos, a comunidade internacional imaginava, ou tinha expectativa, se concretizou. Por outro lado, se toda a expectativa da comunidade internacional fosse concretizada, eu teria dúvidas se nós não teríamos frustração igual, porque nós voltaríamos à questão maior. Em que medida essa experiência, esses mecanismos respondem, ou conseguem dar uma resposta plena a essas experiências? Então, enfim, o que eu acho que sim, nós devemos fazer é ter uma leitura que tenha em conta o caráter multifacetado. Bom, me dá vontade de retomar um pouco a fala do André no que dizia respeito ao contra-majoritário. O que significa ser contra-majoritário? E aqui, assim, a gente que a expressão comunidade internacional tem um sentido dado no nosso discurso usual. Ela significa Estados Unidos, União Europeia e mais um ou outro aliado, certo? Você chega a quadros absurdos, em que uma resolução é aprovada por 140 países na Assembleia Geral da ONU, e aí os Estados Unidos votam contra, e mais alguns, e eles dizem que a comunidade internacional não reconheceu esta resolução. Mas como assim? Os 140 não são a comunidade? Então, isto responde um pouco a quem é que toma as decisões. Nos tribunais ad hoc, na criação dos tribunais e depois no seu funcionamento, tem uma grande influência do Conselho de Segurança. O processo de tomada de decisão no Conselho de Segurança é puramente político e ele funciona como um rolo compressor. Quando você tem alguns países criam uma certa energia e tal, eles vão rodar por cima dos não permanentes e provavelmente, se as condições políticas estiverem dadas, pelos permanentes que quiserem ter alguma dúvida, que eles vão ou se abster, etc. Certo? Portanto, há um jogo político, que é o que explica tantas das coisas que nós vemos acontecer nos dias atuais. Por que então China e Rússia aprovaram tantas sanções contra o Irã, quando eles não eram necessariamente a favor das sanções? Mas era o compromisso político a que você chegava no Conselho de Segurança. Tem um custo para você ir contra e tem um custo para você ir a favor até um certo ponto, etc. Então, não há razão para que tribunais penais internacionais aconteçam de outro modo. O processo é o mesmo processo político, no mesmo lugar, desde que ali haja um acordo, a coisa acontece. No que diz respeito a um tribunal permanente, que eu acho que, de fato, tem uma legitimidade que é completamente diferente, completamente diferente. O que falta, me parece, ao Tribunal Penal Internacional não é tanto legitimidade, falta a ele, ou melhor, a sua falta ou a sua fragilidade vem das características mesmas do direito internacional, que ele é criado por um tratado, o tratado faz parte quem quer, certo? Então, o próprio Tribunal Penal Internacional só obriga quem quiser dele fazer parte, e isto é a sua fragilidade, mais até do que um problema de legitimidade. O que começa a tocar a sua legitimidade, me parece, é o fato de que o próprio Conselho de Segurança, e pelo Conselho de Segurança os Estados Unidos, a capacidade que eles têm de determinar a agenda do tribunal, recomendando casos ao tribunal, fazendo com que eles praticamente dirijam esta agenda sem terem eles mesmos se comprometido com o tribunal e trabalhando diuturnamente para que eles não possam ser atingidos pelo tribunal, certo? Então, qualquer pessoa que venha a ser acusada pelo tribunal, ela vai levantar isto primeiro, certo?
Quer dizer, como assim? Os mesmos caras que não querem fazer parte do tribunal, que não quiseram fazer parte, que não farão parte, que fazem tratados bilaterais que os protegem contra o tribunal, mas, ao mesmo tempo, eles financiam o tribunal e dominam a sua agenda. Como assim? Eu vou ser julgado por esse tribunal? Você percebe como está dada a defesa para o cara? Claro que essa defesa terá zero impacto no tribunal, e isso é preocupante. Certo? Porque o tribunal não dirá assim, talvez você tenha razão. Certo? Porque ele, tribunal, perde sentido. E aqui nós estamos com... E esse é o dilema que eu quero apontar. Eu não quero dizer que... então, o cara que mandou matar com evidente, certo, descaso pela vida, com evidente... que esse cara deveria passar impune, certo? Pelo contrário, eu sou bastante duro, talvez minhas origens conservadoras e tal, eu até tenderia a ser mais duro, certo? Mas o problema é onde está a tomada de decisão sobre quem deve e quem não deve ser julgado, né? E nós já vimos tanto aqui, quer dizer, quando outro dia um amigo, eu vou terminar com isso só, um amigo que é professor na PUC, que tem o mesmo sobrenome que eu, Reginaldo Nasser, ele diz, eu estava numa palestra e alguém menciona o Celso Laffer, já dando nomes, né? Menciona o Harry Truman e tal. E ele falou, eu interrompi o Celso Laffer, ele estava falando sobre direitos humanos, né? Bob e tal. E ele diz assim, mas espera aí, você está falando do Harry Truman, o mesmo cara que jogou as bombas lá em Hiroshima, Nagasaki? Quer dizer, a gente às vezes se refere ao cara como, sei lá, um cara que foi muito importante na construção dos direitos humanos e esquece que ele, de fato, apertou este botão e que talvez tenha sido o pior dos crimes jamais cometidos, certo? Porque esta é uma decisão, sim, individual. Quando você pensa um negócio como Ruanda, 800 mil mortos em 100 dias, isso daqui não tem intenção criminal que explique isso. Isso daqui está no plano da psicologia coletiva. Tem algo aqui muito maior do que esta coisa que sabe, 800 mil mortos em 100 dias, não há criminalidade que explique isso. Isso daqui está em outro plano. Mas o cara, quando ele decide assim, não, eu vou, para testar estas bombas, eu vou jogar, sabe? Ou quando o cara autoriza um ataque de um drone e tal. Então, eu diria para você assim, eu sou super a favor de tribunais penais internacionais a partir do dia, certo? Em que se começar um caso contra sei lá, um general americano porque ele autorizou o uso de um drone, ou, certo? Aí nós começamos a conversar, certo? Bom, eu agradeço aos nossos amigos aqui, Henrique Schauer Moraes, professor e diplomata. Agradeço também ao professor Salim Hikmat Nasser e quero, por fim, agradecer a todos pela atenção e pelas indagações que foram aqui propostas. Nós aqui agora encerramos esses debates sobre tribunais penais internacionais. Muito obrigado.